Às vezes, sabe, meus irmãos, eu me sinto meio estranho no mundo. E eu acho que isso deveria ser talvez até normal para um crente, mas é uma confusão mesmo, sabe? Uma perplexidade. E essa confusão e essa perplexidade, ela vem não apenas porque nós somos forasteiros nesse mundo enquanto filhos de Deus, mas ela vem porque, de fato, nós vivemos na época da confusão. A nossa geração é a geração da confusão. A pós-modernidade, ela confunde as coisas. Parece que propositadamente, esse momento em que nós vivemos, esse momento em que nós criamos os nossos filhos, esse momento em que nós temos a responsabilidade de educar a nova geração, de fato, é um momento muito estranho. Porque não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Não se sabe mais, os limites se perderam entre o certo e o errado. Os limites entre o belo e o feio foram abandonados. Nós vivemos uma época de fronteiras indefinidas. Nós vivemos uma época em que não temos mais absolutos. E não resta a menor dúvida que um dos campos da vida humana onde essa confusão mais se manifesta, mais pode ser percebida por mim e por você, é exatamente no campo da nossa sexualidade. Nós vivemos numa época em que a própria identidade do ser humano, enquanto homem e mulher, é questionada. E aí, se você quiser um histórico do porquê isso acontece, como chegamos até aqui, volte lá na palestra de 3 anos atrás. Ali eu traço todo um histórico. Aqui nós não temos tempo, mas a realidade é que chegamos no momento onde vemos fenômenos como pessoas que se declaram não binários. Que é isso? É uma pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Nós vivemos uma época em que aqueles que deveriam ser os grandes arautos da ciência e da sofisticação dos nossos dias, defendem, por exemplo, que aquilo que é chamado de mulheres trans compitam nas modalidades como se fossem mulheres. E veja que até mesmo para eu formular essa frase é um pouco difícil. E, queridos irmãos, a intenção é exatamente essa. A intenção é exatamente confundir a nossa linguagem, nossos processos mentais, para que a gente também perca a definição do que seja um homem, do que seja uma mulher. E aí nós chegamos no mês da família, Rodrigo. E aí temos o tema famílias firmes na palavra. E ao mesmo tempo aqui neste lugar, nas pessoas que acompanham na internet, nós sim enfrentamos crises com relação a isso. Não devemos procurar na Escritura soluções simplistas para as questões da nossa época. E com isso eu não digo que a Bíblia não tenha respostas perfeitas e absolutas. A Bíblia é inspirada por Deus, inerrante, infalível e suficiente. Porém, nessa realidade que vivemos de polarização, inclusive política, na qual se tenta operar a igreja, manipular a igreja, para que a igreja passe a falar aquilo que um lado ou outro quer, nós devemos responder as perguntas que são feitas pela nossa época com muito cuidado. Com muito cuidado. Sobretudo porque essas questões e essa tensão, ela atinge sim a igreja de Jesus. Ela atinge a igreja de Jesus na maneira como a igreja lida com a própria família, na maneira como a igreja lida com
a dinâmica da sexualidade humana, seja isso aplicado a solteiros, casados. Isso toca, sim, a vida da igreja, inclusive na sua própria dimensão ministerial, na sua consciência de vocação e chamado, na consciência individual dos crentes e na consciência coletiva, enquanto noiva do Cordeiro, enquanto igreja de Jesus chamada para revelar o seu caráter a esse mundo. Por isso devemos tomar cuidado com os extremos, devemos fugir de soluções simplistas, devemos fugir de soluções que vêm no meme da internet, na corrente do WhatsApp. Precisamos voltar para as páginas da Palavra de Deus. E por mais, irmãos, que seja difícil viver nesse contexto de valores invertidos, nós podemos sim hoje, nesse Dia Internacional da Família, nesse mês da família em que lembramos e relembramos que as nossas casas devem estar firmadas na Palavra de Deus, podemos afirmar que há sim uma alternativa que é muito melhor do que qualquer proposta que o mundo possa nos oferecer, que é muito melhor do que qualquer tentativa que o mundo faz fazer a nossa cabeça, de manipular o nosso pensamento, que sejamos hoje mais uma vez instados, convidados, convocados a ter todo o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus. Se você esquecer tudo que eu falar hoje, eu peço que você se lembre de uma frase: famílias firmes na palavra de Deus desfrutam de unidade na diversidade. Famílias firmes na palavra de Deus desfrutam de unidade na diversidade. Porque o plano de Deus para o relacionamento entre homem e mulher é para que haja simultaneamente unidade, mas também diversidade. Por favor, folheie sua Bíblia, ou simplesmente abra sua Bíblia na primeira página, Gênesis capítulo 1. Logo nas primeiras páginas. Gênesis capítulo 1, verso 27, nós sempre leremos na versão transformadora, na nova versão transformadora. Diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que aprendemos com esse texto tão conhecido? Aqui nós vemos 3 divisões no verso, 3 estrofes nessa passagem que é colocada de uma forma tão bela e tão poética por Moisés, autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Em primeiro lugar, o que Moisés diz é de forma muito clara para nós: Deus criou a raça humana. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. E nesse texto, a nova versão transformadora, ela facilita muito o nosso entendimento. Talvez você tenha aí uma outra versão que diz: criou Deus o homem. Não é assim? Criou Deus o homem, mas a palavra hebraica aí nesse momento é falar do homem enquanto raça humana, não o homem como sexo masculino, nesse primeiro momento. Por isso, quando lemos Deus criou os seres humanos, ou poderíamos também até mesmo traduzir Deus criou a humanidade, Deus o fez à sua própria imagem, segunda estrofe, segunda linha. A humanidade é feita à imagem de Deus. Mas ao mesmo tempo, essa informação tão preciosa de que a humanidade é feita à imagem de Deus, ela também introduz a última parte do versículo. E o que essa última parte diz? Homem e mulher os criou. O que temos aqui nas páginas da Escritura, logo no relato da criação, são informações com muitas implicações para nós, e eu sei que você já conhecia esse texto e provavelmente já meditou nele também.
Mas em primeiro lugar eu quero que você perceba o seguinte: a humanidade é feita à imagem de Deus. A humanidade é feita à imagem de Deus. Não é o homem do sexo masculino feito à imagem de Deus. Não é a mulher apenas feita à imagem de Deus. Mas homem e mulher, ambos são igualmente imagem de Deus, refletem quem o Criador é, demonstram quem o Criador é, com a sua personalidade, com a sua capacidade de decidir, com a sua capacidade de se relacionar. Algumas pessoas entendem de forma equivocada um verso no qual o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, que o homem foi criado à imagem de Deus e a mulher é a glória do homem. Quando o apóstolo Paulo nos ensina isso lá em 1 Coríntios 11, que é um capítulo muito relevante também para nós entendermos essa dinâmica que estamos tratando aqui, ele não está dizendo que a mulher não é imagem de Deus. Não. Ele simplesmente está dizendo que a mulher ela tem uma relação com o homem, que ele qualifica como sendo a glória do homem. Esse relacionamento, homem e mulher, ele é exatamente o que faz tão bela ser a criação da humanidade. Perceba que ao mesmo tempo que eu, homem, a Josi, minha esposa, mulher, somos igualmente imagem de Deus. Essa imagem ela é demonstrada de uma maneira muito mais clara, evidente e profunda quando nós desfrutamos do nosso relacionamento enquanto homem e mulher. De modo que sim, a raça humana ela é una. Não há divisão na humanidade, não há homem melhor, homem pior, não há ser humano melhor que o outro, todos são igualmente dignos, têm valor, não por causa de nós mesmos, mas porque o Criador nos fez valorosos, o Criador nos deu valor, e o Criador que nos fez com valor, Ele disse, você, Rodrigo, será um homem, você, Miriam, uma mulher. E vocês juntos refletirão de uma forma ainda mais perfeita a minha imagem. O restante da criação perceberá de forma ainda mais plena quem o Criador é. Criou Deus a humanidade, a sua imagem, homem e mulher os criou. E aqui a ênfase ela é muito clara. Macho e fêmea. Aqui não cabe distorções, aqui não cabem alterações, aqui não cabem confusões. Macho e fêmea os criou, ponto. Ponto. E o que aconteceu depois que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea? Verso 28, por favor, coloque aí, Hugo, para nós. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse homem e essa mulher que foram criados por Deus à sua imagem, receberam uma missão, uma incumbência, que também é uma bênção. Qual é essa bênção? Você será o meu gerente, você vai ser o meu corregente. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu criei, é para você cuidar e para você desfrutar. Desfrutar como? Como homem e como mulher, como macho e como fêmea. Quando lemos Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, nós não podemos cair na falácia dos críticos das fontes que dizem que tem um texto que acaba em Gênesis 2:3 e outro que começa em Gênesis 2:4. Isso é mentira. O texto é uma unidade, por isso nós devemos ir até o capítulo 2 também. Se alguém disser para você, não, são duas tradições diferentes, não, esquece esse negócio, tá bom?
Aqui nós temos um relato geral da criação no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, e nós temos um relato específico da criação da humanidade no capítulo 2, verso 4, até o final do capítulo 2, no verso de número 25. Por isso, acompanhe comigo, por favor, Gênesis 2, 18 a 20. E nós estamos projetando todos os textos também para você de casa, mas não deixe de abrir sua Bíblia, por favor. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. O que nós temos aqui? Nós temos, depois de 6 dias de criação, Deus dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom, e no final ele diz: é muito bom. Contudo, alguma coisa acontece nesse 6º dia da criação que Deus diz: opa, não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem fique só. Adivinha por quê? Se você volta ao relato geral da criação, você vai entender por quê. Porque a imagem de Deus, ela se revela na humanidade. Não no homem do sexo masculino, mas na humanidade. O que significa isso? Significa que quando o homem estava só, Deus falou: pera, não é bom que o homem fique só. E para que Adão compreendesse isso, ele foi dar nome para os animais, e lá, ao dar o nome para os animais, ele sempre via que tinha um par, que o leão tinha a leoa. E ele foi vendo ali, né, aquela dinâmica ali, ele falou: peraí, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E o texto no verso 20, texto que lemos, conclui: o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Talvez você tenha estranhado aqui a versão bíblica que eu estou usando. Porque na sua Bíblia tem aí a ajudadora idônea, não é? Provavelmente, se você usa uma das versões de Almeida, você tem essa tradução. Se você está usando a Nova Versão Internacional, você tem far-lhe-ei, ou te farei, né? Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. E aqui, na Nova Versão Transformadora, o tradutor escolheu verter assim o texto: alguém que o ajude e o complete. Alguém que o ajude e o complete. Ah, pastor, então essa versão aí está distorcendo a Bíblia. Não, não está não. De fato, é uma tradução muito boa nesse sentido, porque ela nos deixa muito claro que a mulher, ela não tem uma posição inferior. Ela não está em qualidade inferior. Mas ela desempenha um papel, uma missão. A missão da ajuda, conforme o próprio Deus também vem ao nosso socorro. Essa palavra, alguém que presta ajuda, é usada para Deus muitas vezes no Antigo Testamento. Mas não apenas isso. A mulher que haveria de vir, o par perfeito de Adão, ela seria alguém que o completaria. Ou, conforme a NVI traduziu, alguém que lhe corresponderia. Alguém que corresponde, alguém que completa, não pode ser alguém inferior. Não pode ser alguém de qualidade menor. Não é verdade?
Pelo contrário, tem que ser alguém que está no mesmo nível. E é muito interessante quando a gente olha a ideia de ajuda junto com correspondência, porque até mesmo o próprio Deus, quando vem ao nosso socorro, Ele se coloca no nosso plano de existência para, na nossa realidade, nos atender. Não é assim? O exemplo máximo disso é a encarnação de Cristo. O que Cristo fez? Ele se fez um de nós. Deus que é muito mais que nós, que está infinitamente além de nós, Ele se fez um de nós, e por isso, portanto, a mulher que haveria de corresponder ao homem, ela deveria ser alguém que estivesse no mesmo plano do homem. A mulher não é inferior ao homem. E aí a gente tem todo o relato lá de como se deu a criação, aquela coisa toda, aquela história da costela, né? Lembram? Então, aí vai para o verso 23 de Gênesis 2. Finalmente exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando ele exclamou isso? Quando ele viu, né? Quando ele viu, quem ele viu? A mulher. E naquele momento é a mulher, porque só tinha ela, né? E aí ele falou, uau, Deus, isso é bom mesmo nesse negócio de criar, hein? Gostei, excelente, excelente. Finalmente, este é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E talvez a sua esposa não se sinta muito lisonjeada se você exclamar isso dela. Fulana, você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Talvez ela fale, que história é essa, tá maluco? Mas quando Adão diz isso sobre Eva, ele está dizendo sim, agora sim. Agora eu achei. Ou melhor, agora o Senhor providenciou. O Senhor que é ajudador do homem, agora o Senhor me atendeu, porque eu estava sozinho, enquanto todos os outros animaizinhos tinham o seu parzinho. Mas agora eu tenho aquela que é a minha correspondente. E naturalmente foi paixão à primeira vista. E a partir dessa realidade, o princípio universal do casamento nos é legado. Verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Perceba que o ápice da ordem criada é o casamento. Percebeu isso? Se a gente faz o paralelo com o capítulo 1, é só depois disso aqui que Deus olha para tudo e diz, é muito bom. Só depois de tudo isso acontecer. Aí Deus diz, é muito bom. Somente depois de Deus deixar essa ordem maravilhosa, deixe o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, serão os dois uma só carne. Somente depois disso que Deus olha para tudo e diz, é muito bom. Algumas observações aqui para você e para que fique tudo muito claro. Em primeiro lugar, esse texto não é um mito. Porque se fosse um mito, você teria que deletar totalmente da sua mente tudo aquilo que o pastor Carlos Elias pregou para a gente no domingo passado. E se você lembra do que foi pregado aqui no domingo passado, você lembra que o cerne do evangelho depende da realidade de que em Adão estávamos representados para a morte e em Cristo estamos representados para a vida. Se Adão é um mito, acabou. Ok?
Acabou. Adão não é um mito. Número 1. Tá bom? Ah, pastor, mas o texto é poético e tal. Claro, querido, você está pensando que lá no ano 1400 a.C., nas planícies de Moabe, Moisés escreveu o Pentateuco com uma linguagem científica. Você acha mesmo isso? Claro que não, e ainda bem que não. E ainda bem que não. A Bíblia não é um livro de ciência, de modo que ela pode sim tratar de fatos reais, se valendo da linguagem poética como a que faz. Então, se alguém algum dia chegar para você e falar assim, não, isso aí não pode ser verdade, está vendo? O cara floreia o texto todo. Aí você vai falar assim, é por isso mesmo que é verdade. Porque naquele momento histórico, quando alguém queria enfatizar algo, ele caprichava o máximo que ele podia no texto. E é isso que a gente vê aqui. Outros vão dizer assim, não é possível que toda a raça humana tenha vindo de um único casal, e tralalá, lelelê, e tudo veio do macaco, essa história toda que você já sabe que falam aí fora. Tá? Bom, até existem algumas pessoas que são chamados evolucionistas teístas, que vão defender esse tipo de tese, de que na verdade Deus criou sim todas as coisas, mas ele usou o processo evolutivo conforme se propaga aí fora. Bom, mais uma vez, se assim nós crermos, nós vamos ver as bases do evangelho ruírem. Nós vamos ver as bases do evangelho ruírem, porque se Adão e Eva não existiram como o primeiro casal que deu origem a toda a humanidade, então o pecado não é um fenômeno universal. Portanto, entre teorias que surgem, vão embora, alguém substitui, derruba, cria outra, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, que dura para sempre. E é claro que a gente poderia também ficar falando muito mais sobre isso, mas o tempo não nos permite. Por que Deus criou o homem e a mulher? Assumimos que o texto é verdadeiro. Assumimos que isso aqui aconteceu. Por que aconteceu? Qual a razão disso aqui? É claro que a resposta automática de todo crente é dizer, Deus criou a humanidade para a sua glória, e é verdade. Deus criou todas as coisas para a sua glória, mas de que maneira a humanidade refletiria a glória de Deus? E isso tem tudo a ver conosco enquanto homens e mulheres. Deus fez homem e fez mulher para que desfrutassem de plena unidade na diversidade de 3 maneiras. Primeiro, no aspecto espiritual. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. E como deveria ser esse relacionamento com Deus? Em amor e obediência. Qual foi o papo de Deus com Adão e Eva? Qual foi? É o seguinte, Adão, tudo isso aqui é para você. E a gente conversa e a gente bate papo aqui à tarde, né? Na viração do dia, como o texto diz. Mas tem um negócio. Só um mandamento. Umzinho só. Tem uma árvore de tudo isso aqui que você não vai comer. Ok? Combinado? Beleza. Tudo certo. Amor, relacionamento, obediência. Não é à toa que o próprio Cristo vai dizer que vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Por quê? Porque seria muito louco da nossa mente imaginar que a gente pode se relacionar com Deus sem obediência. Ele está infinitamente além de nós. Contudo, essa obediência não é uma obediência opressora. E aí que está um dos grandes problemas nesse estudo de homem e mulher. Os nossos dias entendem toda e qualquer
obediência ou submissão, para usar a palavra mais bíblica, como sendo opressão. Mas a Bíblia nos mostra o Filho de Deus vindo para obedecer. Deus Todo-Poderoso, Ele veio para obedecer. Ele veio abrir mão do seu direito. E aí, será que a gente deveria embarcar nessa ideia de que qualquer tipo de submissão é opressão? Será? Se Deus se submeteu, nós também devemos nos submeter. Se a relação perfeita, original de Deus com o homem, envolvia e exigia uma obediência amorosa por parte do homem em relação ao seu Criador, quem somos nós para questionar e dizer, não, Deus ele é cruel, ele é mau, ele é ruim? Afinal de contas, ele fez o homem para cair, para pecar. E quem diz isso, perdeu o juízo. No aspecto espiritual, Deus nos chama para ter um relacionamento de amor e obediência com Ele. Mas não é apenas no aspecto espiritual que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa no aspecto cultural. Como assim, pastor? Música, tal, pintura, teatro. Não, não é só isso que é cultura. Isso também é a cultura, mas não é só isso. Na verdade, o mandamento imediato que tem a ver com a cultura presente no texto é: você vai cuidar da natureza, você vai desfrutar da natureza. Se a gente voltar lá no Gênesis 1:28, nós leremos assim: encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Cultivar a terra é mandato cultural. Fazer música é mandato cultural. Cuidar dos animais é mandato cultural. Preservar a natureza é mandato cultural. Trabalhar, desenvolver tecnologia é trabalho cultural. Tudo isso está dentro desse mandamento que Deus deu, que envolve, sim, cuidado, mas também governo. Deus nos colocou nesse mundo para governarmos sobre a sua criação. E o terceiro aspecto é o aspecto social. A humanidade deveria viver num relacionamento de amor e harmonia. E onde deveria estar esse amor e harmonia no primeiro momento? Na família, no homem e na mulher. Vivendo uma relação de complementaridade. Alguém que o ajude e o complete. Por isso Deus criou assim a mulher. Como a gente pode resumir a ordem criada no que se refere ao relacionamento homem e mulher? Deus criou homem e mulher iguais em dignidade, valor, capacidades de ordem espiritual, moral, cultural, social. Porém, Deus criou homem e mulher com papéis distintos nessa dinâmica social. Assim é desde o início. Perceba que a gente não falou de pecado ainda. A gente está falando do ideal de Deus. Portanto, o ideal de Deus é que homem seja homem e mulher seja mulher. O ideal de Deus é que homem seja aquilo que Deus o criou para ser. E a mulher seja aquela que Deus criou para ser. Unidade. Unidade porque a família, desde o início, deveria viver em plena harmonia, uma relação de amor profunda. E é por isso que as famílias firmes na palavra de Deus desfrutam de unidade na diversidade. Porque a palavra de Deus, ela nos aponta para o ideal de Deus.
Acontece que a Bíblia tem Gênesis 3, né? Não para em Gênesis 2. Não para. Gênesis 3, verso 6, diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Que árvore é essa e que fruto é esse? É exatamente a árvore e o fruto que Deus disse para não comer. E essa árvore e esse fruto que Deus disse para não comer, a mulher já tinha visto várias vezes no jardim, mas depois do papo furado da serpente, ela vê de uma outra maneira. E quando ela enxerga aquela árvore de outra maneira, agora o que ela vê? Ela vê algo desejável. A árvore agora passa a ser uma árvore linda. Seu fruto parece ser a maior iguaria do jardim. E ela era desejosa para adquirir a sabedoria que a serpente prometeu. O que acontece em decorrência disso? Ela tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. E o que aconteceu quando o primeiro casal desobedeceu o Senhor? Automaticamente aquela comunhão perfeita, aquela ligação espiritual plena entre o Criador e a criatura foi rompida e prejudicada. De modo que Deus chega no jardim inquirindo a Adão, e ele que antes vivia no jardim em plena liberdade com a sua mulher, agora está escondido, coberto de um avental feito de folhas de figueira. E nesse contexto Deus pergunta: o que você fez? O que aconteceu? Verso 11 e verso 12. Quem lhe disse, Adão, que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: ah, Deus, foi a mulher que tu me deste. E aí começa a transferência da culpa, né? Sabe de quem é a culpa? Deus. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que toda a desgraça ocorreu? Por causa do Senhor. E aí você talvez esteja pensando aí com teus botões: ah, se eu fosse Deus eu fulminava Adão na hora. Ainda bem que a gente não é Deus, né? Adão simplesmente diz: Deus, a culpa é sua. Ele que agora há pouco estava dizendo: essa é a mulher da minha vida, o maior encanto que o Senhor poderia criar, agora sim Deus, o Senhor acertou. Aí ele diz logo depois: Deus, a culpa é tua, você que arrumou essa megera aqui, mandou essa Jezabel. E é tão fácil olhar para o lado, e é tão fácil olhar para fora, e incrivelmente difícil reconhecer os seus próprios erros. Adão não reconhece, ele simplesmente diz: Deus, a culpa é tua, foi o Senhor que arrumou essa mulher aí, e ela me ofereceu o fruto e eu comi. E é curioso que precisam de 5 versículos inteiros para a serpente enganar Eva, mas precisa de uma linha para Eva dar para Adão o fruto e ele comer. Depende de toda uma argumentação para enganar a mulher. Mas para enganar o homem, basta a mulher mandar. Veja que aqui a gente já está falando da queda. Veja que aqui a gente já está falando da ordem invertida. Veja que aqui a gente está falando da distorção do ideal de Deus. A pergunta que é inevitável nesse momento é: onde Adão estava enquanto a serpente estava mandando aquele papo furado para a mulher dele? Cadê esse cara?
onde ele estava. E alguns ainda vão insistir, não, a culpa é da mulher, porque foi ela que comeu, ela que entrou naquela furada lá e tal. É? Engraçado que a Bíblia responsabiliza o homem, Adão, daqui do capítulo 3, Gênesis, até o Novo Testamento. Quem era o representante? O homem. E por que o homem era representante? Porque se a mulher era a ajudadora, isso significa que ele era o líder. E aqui eu não estou falando que ele era o chefe, o maioral, o dono de tudo, mas ele era o líder. A responsabilidade era dele em primeiro lugar. Isso não anula o pecado da mulher, isso não faz com que a mulher seja menos culpada dos seus próprios pecados até hoje do que o homem, mas isso sim deixa para nós muito claro que Deus ele tinha na ordem criada um plano para a liderança masculina que não foi cumprido por Adão. E o que aconteceu? A queda desfigurou totalmente a harmonia que Deus havia desejado para a relação entre homem e sua mulher. Aí Deus, é ela. Quero mais não, onde devolve? Como Adão não tinha sogra, não tinha como devolver. A gente ri, né, para não chorar. Não é? A queda desfigurou a harmonia que Deus havia desejado para a relação entre homem e sua mulher, irmãos. E com isso, toda a sociedade humana, todos os relacionamentos humanos foram irremediavelmente maculados, manchados, distorcidos e deturpados. Como viver uma família firme na palavra de Deus, se é assim que todos nós nascemos, com a nossa humanidade destruída pelo pecado? Somos ainda a imagem de Deus? Sim, somos. A Bíblia deixa claro isso. A imagem de Deus não se perde com a queda, basta você ir para Gênesis 5 que você vai ver isso. Contudo, aquela imagem que era cristalina, perfeita, agora ela é manchada. Ao olhar para nós, a criação não consegue mais enxergar toda a perfeição do caráter de Deus. Ela enxerga sim que há um Deus criador, mas essa imagem agora está distorcida. O que fazer então para construir famílias firmes na palavra de Deus, que possam voltar a desfrutar da unidade na diversidade? O que fazer? Veja que nós começamos falando da criação. Depois nós falamos da queda. Mas a Bíblia não se limita a isso. De fato, a Bíblia ela é a história da salvação. Ela não é a história da destruição. Ela é a história da salvação. De como Deus age para redimir a humanidade destruída em um universo prejudicado pelo poder terrível do pecado do homem. Por isso nós precisamos chegar no terceiro momento da história da salvação, que é a redenção. Na redenção, a relação entre homem e mulher é redimida. E isso volta a revelar harmonia e união, e é aqui que a gente lida, talvez, com as tensões mais profundas. Porque a Bíblia não se priva em descrever como essa harmonia deve se dar no casamento redimido. E muitas pessoas tentam meio que fazer uma malandragem exegética, me desculpem a palavra, para tentar fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Olha comigo, Efésios 5, 21, e a gente vai ler um pouco adiante aí.
Efésios 5, 21 e 22 no primeiro momento. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pode pular para o 25, por favor. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. É claro que esse texto, ele é um texto longo e eu não vou ler tudo, mas aqui a gente tem um sumário da família redimida. A família redimida é uma família que pode mais uma vez desfrutar do amor e da harmonia. Porém, eu e você continuamos pecadores ainda que redimidos. Nós continuamos inclinados ao mal. Nós continuamos tendenciosos a fazer aquilo que não agrada a Deus e aquilo que fere as outras pessoas. Homens, vamos ser sinceros. Nós insistimos em repetir as palavras de Adão. Insistimos. Ao sermos interpelados quando falhamos nas nossas responsabilidades, rapidamente a gente diz: Deus, é a mulher que tu me deste. Rapidamente dizemos isso. Irmãs queridas, a transferência de culpa também acontece com vocês, e vocês sabem disso. E de diversas maneiras, de forma muitas vezes sem nem pensar, nós desconstruímos os nossos relacionamentos conjugais com ações, com palavras, com pensamentos que não agradam a Deus e que mancham o nosso relacionamento e machucam o nosso cônjuge. E essa pode ser uma palavra que só serve para casado, mas não. Talvez você aqui ainda vai casar. Presta atenção, meu filho. Preste atenção. Vocês aí em cima, vai chegar a vez de vocês também. E não pense que eu não estou vendo. E teve gente que deu glória a Deus. Mas calma. Calma. Segura a onda aí. Tá? Vai chegar, mas não é agora não. Vai dando glória, mas vai também ajoelhando no milho. Vai chegar a vez de vocês, adolescentes, tá? Um dia, que uns 10 anos, né? Por aí. Calma. Mas você tem que se preparar. E você tem que saber aquilo que pode destruir o teu casamento mesmo antes dele começar. Que é justamente o pecado. Mas se você se encontrou com Jesus Cristo como seu Salvador, o padrão é esse aqui, meu irmão. Ah, mas não é bem assim, não. É bem assim, sim. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tudo começa com a humildade. Tudo começa com a abrir mão do direito. Tudo começa com eu vou me preocupar com a minha santidade, não cobrar a santidade da minha mulher. Estão comigo? É muito fácil, gente, a gente vir aqui para o culto e eu falar tudo isso e você voltar agora de noite no carro cutucando tua mulher falando, tá vendo? Isso aí foi para você. É muito fácil. Você falando, homem de Deus, aí ó, a responsabilidade é tua, seu bananão. E você acha que isso vai ajudar? Tudo começa com o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros. Abra mão do direito. Sirva o outro, porque o próprio Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Como as esposas devem servir os seus maridos? E o chamado para o serviço é de todos. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E não tem malabarismo exegético. Não tem. Como eu e você, enquanto igreja, devemos nos sujeitar a Deus? Como? Reclamando, chutando balde? Fazendo chantagem emocional? Como? Devemos obedecer de bom grado.
devemos nos sujeitar com alegria, mas sempre de maneira inteligente, porque lembram, a mulher não está abaixo, ela é alguém que corresponde ao homem. Contudo, a ideia de submissão é alguém que se submete à missão do outro. E qual é a missão do homem? Refletir o caráter de Deus diante de toda a criação. Isso significa que ao entrar num casamento cristão, você, minha querida irmã, está comprometida com a missão que Deus deu ao seu marido de refletir o caráter de Jesus Cristo por onde passar. Ah, pastor, mas meu marido não é crente, meu marido não quer saber de nada, meu marido está em pecado. A Bíblia não autoriza você a coadunar com o pecado do seu marido. Mas a Bíblia insta você em 1 Pedro capítulo 3, a, assim como Sara, ser profundamente respeitosa, para que com as tuas ações você ganhe o seu marido. Minhas irmãs, casadas ou solteiras, por favor, compreendam isso como uma dádiva, a dádiva de ser como Jesus. A dádiva de obedecer como Jesus, que veio para fazer a vontade do seu Pai. E que foi obediente até o final. E por isso ganhou suas recompensas. Você que ainda vai se casar, não encontre o caminho da sua felicidade, da construção da sua futura família, nas teses humanistas, que dizem que você tem que ser feliz a qualquer custo. A felicidade está em fazer Deus feliz, em honrar o Senhor com a sua vida. Isso para todos nós, homens e mulheres. Queridas irmãs, não pensem que ao ouvir isso de um homem, vocês estão mais uma vez debaixo de algum tipo de opressão e escravidão. Não pensem, por favor. Eu sei muito bem que a história da humanidade, ela é profundamente machista e que muitos homens cometeram muitas atrocidades terríveis contra as mulheres. Mas não é disso que a Bíblia diz aqui. Pelo contrário, o que a Bíblia diz aqui é que dentro dessa relação de amor entre um homem e uma mulher, igual era no Éden antes da queda, o papel da mulher continua sendo de ajudadora, idônea. Você será mais feliz se você viver o seu papel, e você trará muitos problemas para a sua vida e da sua família, se você se rebelar contra o seu papel. Não acredite nesse papo furado, mas e o lugar de fala? Esse negócio de lugar de fala não tem nada a ver. Saiba que o princípio de Deus é o princípio da empatia. É muito diferente. É chorar com os que choram. Por isso você, minha irmã, se na tua casa você sofre violência, nós choraremos com você. E eu quero te dizer que aqui nessa igreja você terá muitos homens para te defender. Muitos. Se você tem um histórico de abuso, de maldade sobre você, de humilhação, saiba que a igreja de Jesus, ela está aqui para que você possa viver o mais parecido possível com o ideal de Deus. Não acho que o caminho é o caminho da rebelião. O caminho de Deus é sempre o caminho do amor. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. É engraçado que às vezes é muito fácil a gente, numa declaração de amor, dizer para a nossa esposa assim: Josi, eu entrego minha vida por você. Mas a realidade é que nos meus 15 anos de casamento eu nunca precisei chegar num ponto onde eu tinha que morrer para ela viver.
Até mesmo que se isso tivesse acontecido, eu não estaria aqui, óbvio. Não é, Josi? E aí, o que fazer? Ficar só no blá, 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 eu vou dar a minha vida por você? Ou dar mesmo a vida pela sua esposa todo dia, quando você acorda cedo, quando você se preocupa com o sustento da sua casa, quando você protege a sua família, quando você pastoreia o teu lar? Mesmo que isso te custe sono, mesmo que isso te custe o futebol, mesmo que isso te custe um tempinho com a perna para cima do sofá. É fácil dizer, vou dar a minha vida, mas tão difícil deixar passar aquele jogo de futebol. Por quê? Porque, de fato, nós ainda estamos aprendendo e falhamos muito em amar as nossas esposas, como Cristo amou a igreja. Agora, por que tudo isso é importante? Porque tudo isso aponta para a consumação. Deus criou o ideal para nós distorcemos com o pecado. Em Cristo nós podemos viver mais próximos daquele ideal do Éden, aquilo que acabamos de ler. Mas ainda no capítulo 5, versos 31 e 32, lemos: por isso o homem deixa pai e mãe. O que Paulo está fazendo aqui? Está lembrando do Gênesis. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um só. E aí ele completa: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Você está do lado da sua esposa, do seu marido? Diga para ele ou ela assim: o casamento de verdade ainda não começou. Pode dizer. O casamento de verdade ainda não começou. Sabe por que não começou? Porque o nosso casamento é só uma ilustração. É só uma representação. Eu e a Josi unidos somos simplesmente espelho do casamento de verdade. Sabe qual é o casamento de verdade? O casamento entre o noivo, Cristo Jesus, e a sua noiva, a igreja que ele comprou a preço de sangue. Distorcer a masculinidade, distorcer a feminilidade, é distorcer as bodas do Cordeiro, é distorcer a escatologia cristã, é distorcer a nossa esperança. É um negócio muito mais sério do que simplesmente quem vai lavar a louça e quem não vai. A gente está falando da realidade para onde o cosmo caminha. Isso faz com que a tua esperança, solteiro, solteira, de um dia arrumar lá alguém para se casar, entrar lá todo bonitão na igreja, que aquilo tudo é uma representação de algo muito grande. Muito grande. E é por isso que Deus odeia o divórcio. Deus não odeia o divorciado, mas Deus odeia o divórcio, porque o divórcio macula a representação das bodas do Cordeiro. Quando o casal se separa, um casal casado, aliançado se separa, isso prejudica a ilustração da união perfeita entre Cristo e a sua igreja. Portanto, se teu casamento está em crise, se o problema está grave, está difícil, saiba o seguinte: o divórcio não é a solução. E em nome de Jesus, não caminhe nessa direção. Não caminhe nessa direção. Se você não sabe onde encontrar ajuda, aqui você tem ajuda, na igreja de Jesus. Mas não vá para a solução mais fácil, não vá. Porque isso macula a própria representação do Evangelho. Ah, pastor, eu já passei pelo divórcio, e agora? Quer dizer que para sempre a minha vida está detonada? Não. A graça de Jesus Cristo, ela é tão maravilhosa, que ela capacita cada um de nós, a partir de onde somos encontrados por Jesus Cristo no Evangelho, a viver o mais parecido com Jesus que for possível. Famílias firmes na palavra de Deus desfrutam de unidade na diversidade.
Eu deixei no boletim para você algumas sugestões, 3 textos. Um está no boletim integralmente, que é o último capítulo da Fé e Mensagem Batista, que traz o artigo sobre família. Se você ainda não leu o boletim, eu convido você a ler. Mas além desse texto, eu também sugiro outros 2 textos, 2 declarações elaboradas pelo Concílio da Masculinidade e Feminilidade Bíblica. Concílio composto por vários homens de Deus, como Wayne Grudem, John Piper, Mark Dever e tantos outros. Os primeiros 4 pontos da declaração de Danvers diz assim: tanto Adão como Eva foram criados à imagem de Deus, iguais perante Ele como pessoas e distintos em sua masculinidade e feminilidade. Que a gente está resumindo para você gravar. 2. A distinção entre os papéis masculinos e femininos é ordenada por Deus como parte da ordem criada e deve encontrar eco no coração de cada ser humano. 3. A liderança de Adão no matrimônio foi estabelecida por Deus antes da queda e não resultou do pecado. 4. A queda introduziu distorções nas relações entre homem e mulher. Em lugar da liderança amorosa e humilde, por causa do pecado, o marido tende a ser, essa liderança tende a ser substituída pelo domínio ou pela passividade. A submissão inteligente e voluntária da esposa tende a ser substituída pela usurpação ou pela servilidade. Assim é por causa do pecado, mas o ideal de Deus permanece. O que fazer então para sermos famílias firmes na palavra? Para formarmos famílias firmes na palavra. Casais queridos, sejam sinceros, cada um consigo mesmo, e veja se você está sendo omisso no desempenho do teu papel, enquanto marido ou enquanto esposa. Você, marido, tem amado a sua esposa de maneira sacrificial. Amor de verdade é sacrifício, amar é dar-se. O que você tem dado, do que você tem aberto mão em prol da sua esposa. Esposa, como é o teu trato com teu marido? É um trato respeitoso? É um trato honroso? Você compreende a missão que Deus deu para ele e se coloca como ajudadora, como catalisadora, como potencializadora dessa missão? A família é a primeira agência missionária, irmãos. E uma esposa que joga contra o propósito missionário da família, ela prejudica a própria missão de Deus na sua casa. Maridos, amem suas esposas, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Pais, mães, que vivem sozinhos, verdadeiros heróis muitas vezes, que enfrentam todos os desafios de cuidar dos seus filhos, sem que tenha a ajuda do cônjuge, seja por viuvez, seja por separação, seja por algum tipo de negligência, seja o que for. Saiba que em Cristo Jesus você encontra sim o suporte e o apoio para viver aquilo que Deus espera de você. Não desista, mas também não finja, você pai sozinho, que você é pai e mãe. Não, você é pai. Mãe, não finja que você é mãe e pai. Você é mãe. Dê para o seu filho ou a sua filha o melhor exemplo de mulher que você puder, mãe. Dê o melhor exemplo de homem que você puder, pai. A nova geração carece de referências. E as referências estão dentro das nossas casas. Você que está só porque
passou por um divórcio, você que está só porque passou pela viuvez. Saiba que o Senhor Jesus, Ele é suficiente para você, Ele se faz suficiente para você. Saiba, portanto, que todos os teus dons espirituais, como homem ou mulher sozinhos, devem estar a serviço de Cristo. E você também pode e deve ser um exemplo de homem ou de mulher de Deus. Tanto para casais, quanto para aqueles que ainda vão se casar. Jovens que planejam casar, não entrem nos enganos do mundo. Não entrem. Não entrem. Não acreditem nas mentiras de Satanás. Creiam em Deus e só em Deus. Adolescentes, esperem. Esperem. Mas também saibam que enquanto esperam, vocês também devem resistir a todas as mentiras que o mundo impõe. Nunca vou ficar debaixo de marido nenhum. Talvez você escute isso até na escola. Menina, em nome de Jesus, não acredite nisso. Entenda que formar uma família verdadeiramente cristã e viver a submissão cristã é privilégio, não fardo. Meninos, entendam uma coisa de uma vez por todas. Deus não te chamou para jogar videogame. Deus te chamou para sustentar a família. Pastor, é pecado jogar videogame? Não é pecado, não estou falando isso, por favor. Eu simplesmente estou dizendo que o mundo não gira em torno do teu lazer. Ok? O chamado do homem é o sacrifício. O chamado do homem é o suor. O chamado do homem é a entrega. Então, gurizada, se preparem para isso. Para nada aquém disso. Queremos ter homens aqui, daqui a 20, 30 anos. Não jogadores de videogame. Não adolescentes de 50 anos. Viva a tua adolescência agora, pode viver. Mas desde agora, se prepare para ser um homem. Porque famílias firmes na palavra desfrutam dessa relação de unidade, onde cada um reconhece o seu papel e desempenha com alegria e amor. Assim deve ser na casa de cada um de nós. E que o Senhor de fato faça a cada um de nós, por Cristo Jesus, pessoas que investem nas suas casas e nas suas famílias. E que assim possamos voltar à beleza do Éden, desfrutando de unidade na diversidade. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios que aqui ouvimos. Desafios que são para mim, Deus, que são para minha casa, para minha família. Eu peço a Deus que o Senhor nos sustente, ainda por muitos e muitos anos, até que ou o Senhor volte para buscar a Tua igreja e o verdadeiro casamento aconteça, ou então um de nós parta para estar contigo. Mas que na minha casa, no meu relacionamento, no meu casamento com a minha esposa, sempre haja o interesse de refletir a relação de Cristo e a sua igreja. Em amor e submissão. Com alegria, com inteireza de coração. Não com amargura. Não, Deus, por favor. Faz que as nossas casas sejam casas onde a luz de Cristo resplandece. Deus, nos ajuda a criar os nossos filhos, a conduzir as nossas crianças, as nossas meninas para serem mulheres de Deus, os nossos meninos para serem homens de Deus. Que nenhum se desvie, que nenhum, e que cada família que for formada pelos adolescentes, pelos jovens dessa igreja ainda solteiros no futuro, seja uma família sólida,
firmada na tua palavra e que não vai se quebrar, seja qual for a situação. Essa é a nossa oração, Deus, porque não há outro fundamento para a vida humana que não seja o lar, que não seja o casamento. Então, Deus, em nome de Jesus, fortalece as nossas famílias. Porque famílias fortes produzem uma igreja forte. E uma igreja forte muda a sociedade. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use as nossas casas. Que o Senhor use as nossas vidas para refletir o teu ideal, o teu plano perfeito. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.